querubim ungido, se achava poderoso. Alguns já leram a Bíblia várias vezes e acham que isso dá direito de subestimar o diabo. O diabo, ele é um conhecedor profundo das Escrituras. Ele chegou a lançar a Bíblia para Jesus. Ele disse: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Deuteronômio fala isso. Ele lançou ali, lança daqui que dará ordem aos teus anjos, Salmo 91. O diabo conhece muito bem a Bíblia, só que não obedece. Ele é muito conhecedor das Escrituras. E saiba de uma coisa: o diabo sabe coisas íntimas de Deus. O diabo conviveu com Deus. O diabo sabe, ele sente cheiro das bênçãos de Deus. Então, não brinque. Não cutuque o cão com vara curta. Não diga assim: está amarrado. Porque não tem corda para amarrar demônio, principalmente o diabo. O hino é bonito, está amarrado, em nome de Jesus, é bonito. Mas na prática, não pense. Certa vez os filhos de Cefa foram expulsar os demônios e chegou com o slogan: sai em nome do Jesus que Paulo prega. O diabo disse: Paulo a gente conhece. Porque crente tem que ser conhecido do diabo, irmão. Que negócio é esse que você tem medo do diabo? Que o diabo não sabe quem você é. Agora mesmo uma possessa vinha dando testemunho de mim: este homem é um homem de Deus. Ela pensava que eu não sei a história de Paulo, quando aquela endemoniada saiu na frente de Paulo dizendo: este homem é servo do Deus Altíssimo. Paulo repreendeu. Paulo era conhecido do demônio e eu e você precisamos ser conhecidos também. Porém, não leve a fama dele. A menina estava dizendo que esse homem é servo do Deus Altíssimo. A mensagem estava certa. Não é porque a torneira está dando água suja que a culpa é da torneira, não, é da caixa d'água. A mensagem daquela endemoniada estava certa. Porém, eu tenho que me colocar no lugar. Eu sei que eu sou homem de Deus, mas não ser elogiado pelo diabo. Às vezes o diabo está te elogiando porque você faz isso, porque você é assim, porque você é uma boa administradora, porque você é uma boa crente, porque você faz isso e aquilo, para te passar a perna. Porque o diabo nunca vai chegar para a gente com a cara de cavalo fedendo enxofre. Não. Ele nunca vai chegar de supetão. Ele vai chegar mansamente, com sapatinho de lã, com conversa afiada. Ninguém venha dizer para mim que caiu em adultério porque o diabo me enganou. Ah, pastor, é porque a carne é fraca. Jesus falou: a carne é fraca para fazer a vontade de Deus, mas para pecar, ela é forte. Então, quando você saber que com o diabo não se pode ter trororó, como diz na Bahia, você começa a ficar esperto. O diabo nunca derruba um crente de primeira. Ninguém venha dizer: ah, foi o diabo. Não, primeiro ele fez um ensaio. Davi era um homem de Deus. Mas dá uma olhada na vida de Davi. Quantas vezes o diabo passou a perna de Davi? Ah, a culpa foi de Betseba, que estava tomando banho. Quem mandou ele estar lá vagabundando? Era costume dos reis saírem de férias. Dos reis mudando, ele achou que poderia fazer, se ferrou. Às vezes nós tiramos férias. Não, vou tirar férias do ministério. Não, não vou para a igreja, eu vou tirar férias do meu cargo. Tem gente tirando férias. Não, não vou mais cantar para Jesus, irmão. Por quê? Vou tirar férias. Foi isso que Davi fez. E o diabo, quando ele quer te derrubar, ele vai fazer de tudo para você cair na jogada dele. E Davi, quando os filisteus foram guerrear contra Davi, 1 Samuel 4, 2 Samuel capítulo 5, versículo 18,
A Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor. Mas sabe o que é que os filisteus queriam fazer com Davi? Queria prender Davi. A Bíblia nos ensina, está lá em 2 Samuel capítulo 5, que eles queriam prender Davi, os filisteus. Aí Davi vai e consulta o Senhor e pergunta: devo eu subir contra os filisteus? O Senhor disse: desce, que eu te darei vitória. Davi desceu, venceu. A Bíblia diz que 1 ano depois os filisteus se reorganizou e vieram para a guerra. Aí já não era mais para prender Davi, aí já era para matar Davi. Aí o que é que Davi fez? Ora, eu já venci a primeira, irmão, eu sou o cara, eu já venci essa batalha com esses caras, esses covardes que fugiram, vou vencer de novo. Não subestime o diabo. Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que ele consultou ao Senhor. E ele perguntou: devo eu subir contra os filisteus? Ora, alguém que estava no exército de Davi disse: epa, está ficando velho, Davi? Com 600 homens? Que é isso, Davi? A gente já vencemos a primeira, bora lá. Vamos lá e a gente vai vencer. Não. Davi se sujeitou a Deus pela segunda vez e perguntou: devo eu? Deus disse: não. Você já levou um não de Deus? Paulo queria evangelizar na Ásia e a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu. Ah, não era o diabo, pastor? Às vezes o Espírito Santo está impedindo a gente de alguma coisa. Aí Deus chega e diz: não, você vai fazer o seguinte, se esconde na floresta das amoreiras. Fica lá e fica olhando para as abóbadas das árvores. E quando você vê as amoreiras começar a se agitar e balançar, pode sair, porque eu já te dei vitória. E essa foi a última vez que os filisteus lutaram contra o povo de Deus. Por quê? Porque o homem de Deus tem que saber a hora de consultar a Deus, se deve avançar ou se deve recuar. Nem todas a gente ganha, irmão. Só vitória. Deus, irmão, eu vivo nadando na bênção, é só vitória. O diabo se sujeita a mim. Pedro fez isso. Os discípulos chegaram com Jesus saltitando e disseram: Jesus, até os demônios se submetem a nós. Olha o que eles estavam fazendo. Jesus disse: ei, bonitão, não se alegra com essa tolice, o diabo está enganando vocês. Se alegre, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Às vezes o diabo ele faz gracejo, mas você precisa se sujeitar a Deus. Para você sair de casa, você sai de qualquer jeito, não faz nenhuma oração. Para você comer, você come de qualquer jeito. Para beber água, você bebe de qualquer jeito. Nenhuma oração a Deus. Às vezes nós precisamos entender que nós não sabemos as batalhas. Às vezes Deus olha do céu e vê a gente tão à toa, não estou nem aí, nem estou chegando, e Deus sabe as astutas ciladas do inimigo. E a gente não. A gente acha que a gente já é crente há muitos anos, que a gente não precisa mais jejuar, que a gente não precisa mais ler a Bíblia, que a gente não precisa mais vir para o culto, porque a gente já temos uma carteirinha de membresia da igreja e nós somos blindados. Você já viram a armadura dos crentes que está lá em Efésios? Capacete da salvação, para você não estar pensando besteira, o evangelho. Couraça da justiça, que é para você ser justo, não demasiadamente justo. Cinturão da verdade, para você não estar mentindo, porque tem crente que mente descaradamente. Tem gente que tem um dom da mentira, crente, sem vergonha. Sapato da preparação do evangelho, mas você não encontra nada nas costas, nada, tudo é frontal. O soldado romano, Paulo, quando tirou essa alegoria para ensinar a gente, o soldado romano, quando ele ia para a guerra, ele não recuava, ele andava para frente. Se tivesse que matar, matava, passar por cima, passava. Não tinha esse negócio de correr e dar as costas para o inimigo.
Hebreus 10, 32. O meu justo viverá da fé, mas se ele recuar das costas, a minha alma não tem prazer nele. Quantos crentes que estão se desviando por besteira? Tem crente que não pode passar na porta de um bar e ver uma cerveja suada, não é nem gelada, é suada, que já dá logo vontade de beber. Tem crente que não pode ver uma mulher bonita com roupas indecentes, ou homens lindos com roupas másculas. Coisa pouca, gente. O diabo, ele faz isso. O homem é olho, passa uma mulher, onde é que o homem olha? E tem uns que a mulher carrega os olhos dele, gente. Mulher é ouvido, gosta de ouvir conversa bonita. Qual é a mulher que não gosta de ouvir umas conversas bonitas? Principalmente lá no trabalho, que o bonitão é vagabundo mesmo, chega, fala até pelo nariz, fala macio. O diabo, ele sabe qual é a nossa fraqueza. Ora, se eu antes de ser crente, minha fraqueza era cachaça, que diabo eu tenho de estar em porta de bar? Se a minha fraqueza era prostituição, que diabo eu tenho para estar com trororó com mulher, ou quando passa bonita eu estar olhando? Tem que ungir os olhos, irmão. Pede, como diz lá em Apocalipse 3:20, colírio para que unja os teus olhos, para que veja. Mas veja a glória de Deus e não a prostituição. Quantos de nós estamos caindo aí? Que estamos subestimando o inimigo. Quando Josué venceu uma batalha, tinha uma cidade por nome de Ai, bem pequenininha. Eles subestimaram o inimigo, disse, vai lá, não precisa muita gente não, meia dúzia vai. Eles foram e pegaram uma pancada lá, perderam muita gente. Aí perguntaram, o que foi que houve? Onde é que está o erro? O diabo já tinha se infiltrado em Acã. Às vezes nós não podemos subestimar esse inimigo, porque ele é um espírito, e eu e você é carne. Quando eu me deito naquela cama com dores, é para dormir, e eu acordo com dores, é para trabalhar. O diabo não tem isso, irmão. Você que está sentado aí no banco, que está sentindo alguma dor, o diabo não sente dor nenhuma, agora ele não sente dor nenhuma não, mas lá no inferno, onde o bicho não morre, nem o fogo se apaga, aí ele vai saber o que é doer. Mas você e eu não podemos estar com brincadeira com o diabo. A irmã Lúcia, a senhora de idade, a irmã Jadelinda, a irmã Raimunda, essas irmãs de idade, não, o diabo, pastor, não me derruba porque eu já sou de idade. Eu conheço uma senhora de idade que o diabo passa a perna nela direto. Não crente. Agora, olha o que o diabo faz na vida de quem subestima ele. A Bíblia diz que o rei Acabe era um rei, foi o pior rei de Israel em toda a história. E Deus, quando pega esse tipo de gente ruim, Deus manda um pior para ele. Ben-Hadad, que era da Síria, mandou uma carta, era 32 nações com Ben-Hadad, contra Israel. Aí Ben-Hadad mandou uma carta desaforada para Acabe: o teu ouro e tua prata é meu, as tuas riquezas é minha. Mandou a carta. Sabe o que Acabe fez? Meu ouro e minha prata é teu, eu sou teu. Aí Ben-Hadad disse: não quero só o ouro e a prata, quero tuas mulheres para servir o meu exército, e teus filhos para serem empregados no meu exército. Sabe o que o Acabe fez? Chamou os anciãos, e o ancião disse: não consente isso. Você já deu o ouro e a prata, ele vai querer as mulheres, as crianças, e vai acabar com a gente. E de onde a gente não sabemos é que Deus levanta um exército. Por isso que o nome do nosso Deus é Senhor dos Exércitos. Deus tem vários exércitos, irmão. Quando sitiaram Samaria, ninguém entra, ninguém sai. 10 leprosos estavam lá fora. Olha como Deus fez.
usou um exército de 10 leprosos. Os caras disseram, bom, a gente está aqui fora, vai morrer. Bem aqui na frente tem uns caras aqui que vai matar a gente. Se é da gente morrer de fome aqui, que na cidade não podemos, que não tem comida, vamos morrer lá. E foram. Quando eles marcharam para cima desse povo, os camaradas ouviam o ruído de um grande exército. Deus fez isso. O medo foi tão grande que eles saíram nu, sem roupa, sem nada, fugiram, deixaram a carne ainda no fogo. E perna para quem te quero. Os leprosos chegaram lá e comeram, se fartaram. Hoje é dia de boa nova. Vamos lá avisar. Foram lá e o povo de Israel foi salvo pelo exército de 10 leprosos. Aqui, Deus usou 232 jovens. Acabe disse, e agora? Como é que vai ser? Aí tinha 232 jovens. Aí o Acabe disse, o que é que a gente faz? Os anciãos disseram, não, a gente manda eles para a batalha. E aí Deus vai fazer alguma coisa. A Bíblia diz que eles foram para a batalha e cada um dos jovens matou o oponente. E a confusão foi tão grande que os sírios de novo fugiram, pensando que era um grande exército. Aí sabe o que foi que foram dizer para Ben-Hadad, que tinha 32 nações com ele? Eles venceram a gente, prevaleceram, porque o Deus deles é o Deus dos montes. Às vezes, querido, deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Versículo 17 diz, 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Às vezes nós não sabemos como é que Deus vai agir, mas Deus vai agir. E o mesmo Deus dos montes, irmão, é o mesmo Deus do vale. Sabe o que foi que o servo de Ben-Hadad disse? Eles só venceram a gente porque os deuses dele é Deus de monte. Agora vamos para o vale, para a planície que a gente vence ele. Aí eles vieram de novo, Ben-Hadad, e tornaram perder no vale. Se você olhar que as vitórias dos vales é maior do que as vitórias do monte. Quando nós estamos no vale, a vitória é maior. O Salmo 121, o salmista Davi diz, elevo meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Do monte? Não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é de monte. Mas quando a gente está no vale, Deus levantou um exército no vale de ossos secos, irmão. Deus pegou Ezequiel e disse, vai lá no cemitério. Ele chega lá e encontra ossos sequíssimos, não era nem seco. E ele pergunta, pode esses ossos reviver? Tu sabes que pode. E profetiza, ele começou a profetizar. Deus levantou um exército de ossos sequíssimos. O inimigo da nossa alma, irmão, ele não sabe de onde vem a nossa vitória, de onde vem o nosso socorro. Ele não sabe. A Bíblia nos ensina que ele tem laços do passarinheiro. Ele arma o laço. E mesmo se você meter o pé no laço do passarinheiro, é só você clamar a Jesus que ele tira seu pé do laço. Esse é que é o problema da gente. E quando a Ben-Hadad vem e perde de novo, aí ele perdeu no vale. Quantas vezes nós não estamos no vale da sombra da morte? A Bíblia fala isso. Quantos já foi lá e meteu o pé na cova? Quantos? Quantos já passaram momentos de dizer assim, acabou, não tem mais nada, e Deus tira o pé do vale? Aqui diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fala a verdade para quem gosta de bebida. Fala a verdade. Cerveja gelada,
Não desce redondo? Desce, gente. Não vem falar para mim. Eu não estou aqui como fantoche para ninguém, não. Não mintam para mim quem era acostumado a tomar cerveja, vem dizer, não, pastor, no mundo não tem nada que preste. Cuidado, o diabo sabe que você tomava uma cervejinha e ainda tem uns colegas pastores aí que tomam cervejinha, ainda mandam suas ovelhas tomar. Eu sei de história, Zênia, não vou citar nome porque esse rapaz tem uns hinos belíssimos, é do sul. Mas uma vez ele veio pregar aqui em Belém, na hora que a igreja foi pagar a conta, só de uísque, quase acabou com a igreja. Uísque, ele não bebia porcaria não. Ora, o diabo sabe que você gostava de homem, menina. Você não era lésbica, era homem, o negócio era com homem. Aí você aceita Jesus, fica ainda olhando isso. Ainda tem a revistinha da Sabrina, isso aqui é para as antigas, novinha, não sabe nada disso. Tinha umas revistas, houve umas revistas aqui no Brasil no passado, porque o celular, ele conseguiu destruir com jornal, com revista, com televisão, com cinema, com shopping, o celular. Ontem à noite eu estava jantando ali com alguns irmãos dessa igreja, e eu fiquei observando todo mundo com celular, parece que cada um estava no mundo. Então, antigamente tinha uma revista chamada Sabrina, que as meninas navegavam na maionese com aquela porcaria. As não crentes. O diabo sabe. O diabo sabe qual era seus desejos, sua vontade. Ele sabe disso. E você também deve saber. Ou você é doido? Você não sabe, não? Não, pastor, eu gostava de tomar uma cachaçinha, uma purinha. Chega, Jesus. Eu sei de ter crente que aceitou Jesus, porque se vier entrevistar as igrejas evangélicas, senhores pastor e obreiro, não vai encontrar nenhum ex-bonzinho. Nas nossas igrejas é cheio de gente que foi cachaceiro, maconheiro, prostituto, homossexual, linguarudo, mentiroso, porque o que tem... Se eu fosse disciplinar, crente mentiroso, eu disciplinava muita gente, porque tem. E o diabo sabe, ele é o pai da mentira. E tem os seus filhos dentro da igreja. Tem uns filhos de diabo aí que gostam de imitar ele. Camarada inventa uma mentira e sustenta. Que diz que uma mentira falada várias vezes, ela vira uma verdade. Esse é o diabo que faz. Quando você se sujeita a Deus, você muda. Toda vez que nós nos aproximamos de Deus, nós olhamos as nossas misérias, irmão. Quando a gente consagramos, a gente olha para dentro da gente, o tão quão miserável homem que sou, disse Paulo, e eu falo a mesma coisa. Aquilo que eu quero, não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Quantas vezes eu e você também não diz, poxa, para que eu falei isso? Meu Deus, por que eu disse isso? Uma palavra impensada do diabo, e faz uma festa. Eu falei aqui numa das minhas mensagens, eu conheci uma irmã de círculo de oração, que ela contou para mim, que o marido dela foi para Serra Pelada, já fazia 11 anos, e esta mulher era uma jovem senhora, coordenadora do círculo de oração. Tá. Essa mulher contou para mim, que no tempo da teleparar, alguém ligou para o fixo da casa dela, e ela pegou, alô, ela disse, alô, quem fala? A pessoa perguntou, ela disse, fulana. Ah, não, foi um engano. Aí ela disse assim, Jesus te ama e eu também. O diabo pegou a palavra, eu também. Essa mulher estava com 11 anos longe do marido, crente, serva de Deus, carente. Esse é o perigo. Por isso que não aceite, minha irmã, ninguém está pegando, abraçando, nada. Para com essa loucura. Para com esse melado. Ô irmã. Eu ia fazer o gesto, eu faço. Tem uns que dizem assim, ô irmão, vai. Ei, irmã, mantenha-se calma. O diabo sabe. E a irmã disse, eu também. Aí ele retorna. Sabe quem ele era? Superintendente da Telepará, caixa alta, o cara. Ele ligou e disse, ô senhora, desculpa, a senhora falou uma palavra
Eu sou solteiro, carente. Aí começou um trororó com o diabo, crente. Agora eu viajei com a moça que era coordenadora do círculo de oração. Foi cuidar de um senhor, o senhor já velho, que era da Marinha, para não deixar perdido, casou com ela para abençoar ela. Ela é caixa alta. Gente fina essa menina. Mas os irmãos matou ela, que tirou ela da igreja. Crente, coisa de crente. Aí quando ele liga para ela, ela atende e começou-se um namorinho. Ela disse para mim, pastor, eu já estava gostando dele. Meu marido, eu não sei nem se ele tinha morrido, mas ele tinha uma conversa. E um dia marcaram o encontro para os pontos finais. E ela foi primeiro. Quando chegou lá, ela disse para mim que ela sentiu o Espírito Santo pegar assim no fundo da saia dela e puxar e digo, sai daí! E ela correu, fugiu e nunca mais. O diabo faz isso. Começa hoje com a brincadeirinha, toca aqui, toca ali. Vamos brincar de pira-paz, não quero mais, aquela brincadeira. É um negocinho hoje, pega no cabelo, toca aqui, toca ali. O diabo faz isso, irmão. Não aceite, e eu não aceito, eu sou homem, não aceito mulher nenhuma, a não ser a minha. Nem minhas filhas eu abraço. Aprenda isso aqui. O diabo, ele provoca a situação. Ah, mas é meu colega, pastor. Conheci, não vou citar nome, é o colega pastor. A filha dele cresceu na igreja, crente, essa menina. Fez o concurso da Polícia Federal, passou, veio para Belém. E eu consertei o carro dela uma vez. E essa moça conheceu um colega casada, a moça casada, crente, salva, lavada, enxaguada no sangue de Jesus. Mas o colega rodoviário, ó, até que prostituiu ela. Largou o marido, acabou, está fora da igreja, acabou com o ministério do pai dele. Sabe por quê? Porque o diabo, ele faz ensaio, irmão. Vocês sabiam que quando vocês se reúnem aqui segunda e terça para ensaio, é um culto a Deus? Por quê? Vocês vêm para cá, vocês oram, lê a Bíblia e depois cantam. Isso é culto, irmão, isso não é ensaio, não. O diabo também faz culto para ele, culto à personalidade. Quando você se sujeita a Deus, você começa a rejeitar esse negócio. Porque o diabo, ele passa a perna em quem dá lugar. Não é quem ele quer. Ele só quer uma cabeça e um corpo para ele usar. Cuidado. Cuidado, porque o diabo, ele quer que você dê um troco. Esse é que é o problema do diabo. A Bíblia diz assim, dai lugar à ira, diz o Senhor, minha vingança. Lá vem a ira, vem, vai te bater. E tu só faz isso, ó. Deixa ela passar. Mas a vontade do diabo é que você absolva a ira. Porque fica fácil. Coração irado, o diabo tá. Tem muito crente dentro da igreja, irado. O diabo usa facinho. Só não cai endemoniado. E essa igreja, se um crente dessa igreja cair endemoniado, eu arranco a orelha dele, que eu já fiz aqui. Não cai endemoniado aqui, porque tem igreja por aí que dá um maior show esse negócio de demônio. O pastor ainda vai lá e bota a mão para ver cair, que eu taco-lhe a mão no pé do vidro. Ah, cair endemoniado na baixa da égua. Que negócio aqui é para adorar a Deus, não cair endemoniado, gente. Eu fui numa igreja uma vez que os camaradas já tinham um pano branco assim, que era para quando cair endemoniada, para não ver a caçola. Eu digo, tira essa porcaria, que é para ver quando ela voltar. A gente diz, a caçola é azul e tal, para esculhambar. Aqui se cai endemoniado. Uma vez veio um desse aventureiro pregador, e foi um cai-cai, e eu fico de olho aberto, olhando para a cara dos sem vergonha. Porque até Golias, irmão, quando ele caiu, ele não caiu para trás, gente. Golias prostou para frente. Davi corta a cabeça dele, ele não caiu rendido, ele caiu prostrado. Crente, quando cai endemoniado, cai rendido. Ah, o irmão está lá no céu. Está com sem vergonhice. Aí caiu um endemoniado aqui, e eu olhei para a cara dela, e eu digo, isso aqui não é demônio não, isso é sem vergonhice. Aí eu disse, peguei no braço dela e puxei para arrancar, mas eu botei para arrancar o braço dela. Ai, já, levanta.
Aí ela levantou. Mas não estava arrebatada, não estava na baixa da égua. Mentira, sem vergonhice. E alguns ainda ficam assim com o pé junto, aí vem aí começa a balançar assim. Ora, se eu estou com o pé junto aqui, me empurrar para trás, eu vou cair, rapaz. Aqui na Betânia, tentaram fazer isso com meus filhos. Só que eles são escolarizados. Um aventureiro que estava aí, que até caiu, ele tentou me envergonhar. Pegou o Natanael e a Thaís, e pegava aqui, e aí a Thaís abriu o olho, ficou só. Aí quando ele viu a Thaís de olho aberto, aí foi para o Natanael olhando para a cara dele, vê se derruba. Isso é descaração dentro da igreja, o diabo usa isso. Tem muita gente enganada com o diabo. Não, vamos entrevistar o diabo. De onde tu rein, põe tu rai, quem tu ré. Parece até cearense falando. Vamos montar cavalo, você não sabe nem o que um cearense está falando. Pensa que é em outra língua. Vamos montar cavalo, mas eles falam tão ligeiro. É igual os entrevistadores de demônio. O que é que tu faz na vida da irmã? Só mentira. Eu fui uma vez aqui, onde é o Orlando. Me chamaram, eu estava trabalhando, o menino disse, passaram a noite inteira para expulsar um demônio, pastor. Aí me chamaram eu de manhã ocupado, disse, rapaz, eu estou ocupado. Não, irmão, bora lá. Eu subi uma escada quase íngreme. Cheguei lá, era uma mocinha lá endemoniada. Passaram a noite toda apanhando do cão. E, rapaz, eu fiquei olhando que a menina, quando jogava os caras assim. Ela tinha muita força, aquele diabo. E eu olhei aquilo ali, eu digo, epa, aqui um negócio aqui está gostoso, a brincadeira está boa. E era Salmo 91, eu só faltava acender vela para aquele bicho sair. E eles estavam com a cara amarrotada, que foi a noite toda, uma vigília que eles inventaram. E eu fui. Quando eu subi lá, eu digo, pode soltar a moça, solte. Não que ela vai se bater, deixa que cavalo tem que apanhar mesmo, deixa ela quebrar a cara dela. Solta para ver se ela se arrebenta, se ela pula daqui de cima. Aí soltaram, aí eu fui lá e falei, sai em nome de Jesus, e saiu. Por quê? Porque o diabo tem que conhecer quem é você. Se você anda fazendo sem vergonhice escondidinho, o diabo sabe. Ele sabe. Não adianta se esconder do pai, da mãe, do marido, do pastor, da esposa. O diabo sabe. Ele sabe tudo que a gente faz de errado. Até quando eu avanço o sinal, o diabo sabe. Errado, está lá, lei, mas eu vou lá e passo de moto e tal. Quando vem a multa eu reclamo, oh Deus nada, foi você que errou, agora assuma. Às vezes o diabo passa a perna na gente, a gente tem que reconhecer onde foi que a gente errou. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O problema nosso com o diabo, sabe o que é? Que a gente pensa que ele não está vendo. Que ele, não, vou fazer aqui, porque é o escondidinho do cinema, ninguém está vendo. O problema é que o diabo está vendo. Quando você se submete a Deus, Deus te dá graça para você resistir. Não é que você seja forte. Dá uma olhada na vida de Davi de novo. Davi se achava forte, porque ele vencia a batalha. Aí Davi pegou, achou de contar o povo de Deus, se arrebentou. Deus não mandou ele contar. Depois Davi achou que devia adulterar. Deus não mandou. Deus ainda disse, ô Davi, eu te dei tantas mulheres, por que tu precisava fazer isso? Se você não consegue, minha irmã, meu irmão, casa. É melhor casar do que abrasar. Paulo dá esse conselho. Se não consegue, procura um maluco desse aí, um pedreiro, um ajudante pedreiro, casa. Procura uma menina que trabalha num posto de gasolina, ou então numa empresa de ônibus que é mecânica. Eu conheci uma menina chamada Açúcar. Olha o nome da fera. Açúcar. Ela andava com graxa da cabeça aos pés. A roupa dela a gente cortava assim de faca para tirar a graxa. Açúcar. Trabalhei com ela. Eu era mecânica, ela era trocadora de óleo. Mas menino, quando essa morena, era lá na Bahia, trocava de roupa, vocês não sabem que agora inventaram a chapinha, né? 1900 antigamente tinha uma machada, que era um pente, que metia dentro do carvão. Alguém se lembra disso? Era uma machada desse tamanho, machadinha, que era um pente. Aí metia dentro do fogareiro lá do fogão. Quando o bicho estava assim, aí elas pegavam aqueles cabelos tuiuiu, chega, fedia cabelo queimado. Menino Açúcar ficava parecendo uma índia. E ela era pretinha, do becinho virado, mas um doce de gente boa.
Mas para namorar igual açúcar eu nunca vi. Era cobrador, era motorista, era mecânico, era quem fosse. Às vezes a gente vê isso lá fora, a gente brinca, mas dentro da igreja tem gente assim. Eu conheci uma moça na igreja que eu passei, ela parecia uma vassoura. Ela namorou. Eu conheço um pastor amigo meu, que a gente fomos auxiliar, ele namorou quase todas as meninas da igreja. O cara era um açúcar danado. E o diabo foi até que derrubou ele. Então quando você se sujeita a Deus, Deus te dá força. Quantas vezes eu não já andei clamando a Deus, chorando, pedindo socorro a Deus? Ou você está pensando que o ungidão aqui, posso ser desabonitado, menino, mas tem dinheiro, tem carro, as meninas se iludem aí fora, não as crentes, com isso, e eu tenho que ficar de orelha em pé para isso. Por quê? Porque o diabo, ele não livra a cara. Ah, mas é pastor. Aí é que é o perigo, viu, pastor? Porque quando um pastor cai, não só ele cai, ele derruba muita gente. Olha as feridas que fizeram aqui no bairro com a queda de um pastor. Por quê? Porque o diabo, ele não vai investir em nenhum, ele vai investir na multidão. Pega aquele ali porque ele sabe. É a mesma coisa quando um pai ou uma mãe cai. É o esteio da família. O diabo, ele não quer afetar senão a estrutura. E aí diz, existiu o diabo e ele foge. Mas ele só foge se você se sujeitar a Deus. Não pense que você vai vencer com suas forças. Não, pastor, eu sou mulher de oração. Eu oro 3 vezes o dia igual a Daniel. Mas não vigia. Não adianta orar se não vigia. Às vezes eu estou em algum lugar, aí minha mulher liga para mim, presta atenção. Alô, onde tu está? Eu digo onde eu estou. Mas tem uns que dizem, não, eu estou aqui assim, assim. Mentiroso, deu lugar para o diabo. Diga onde você está. Ah, eu estou aqui no motel. Diga. Porque quem vai comemorar aniversário de casamento em motel, vai convidar o diabo para voltar com você. Motel, quem opera é o diabo, não é Deus não, gente. Ah, meu irmão, estou com tantos anos de casado, vou para um motel. Irmão, a cama pegou fogo? Não faça isso. É uma brecha. É a mesma coisa quando um jovem, uma jovem, eu estou com um problema desse. Eles passam, avança o sinal, eles contraem veneno para o casamento. Casamento vai ser uma perturbação. Por quê? Porque deu lugar para o diabo. A Bíblia diz, não dei lugar ao diabo. Não é só resistir não, é não dar lugar. Ou você está pensando que eu não sou bombardeado diuturnamente com isso? Ou você está pensando que porque a gente está ficando velho, careca, e hoje eu fui pintar, pegou umas tintas aqui, estou com o cabelo aqui com tinta preta. Não é que meu cabelo eu pintei não, é tinta mesmo. Às vezes nós, irmão, não podemos dar lugar para o diabo. O diabo, ele é tão sagaz que ele chega fazendo ofertas boas para a gente. Nenhuma oferta do diabo para nós é te joga daqui, te arrebenta. Não, te joga daqui que os anjos vai te amparar. Só oferta boa. Só oferta legal. Há uns anos atrás, um gerente do Grenville, ele me fez uma proposta. Ele queria que eu fosse sócio dele. Olha essa sociedade. Todo equipamento, minha estrutura pronta. Ele ia entrar só trazendo serviço e levava metade. Eu tinha comprado tudo e era um negócio bom para ele. Meia só presta para os pés, irmão. Não tenha negócio de meia com o diabo. Não tenha sociedade com o diabo. Mamãe tinha um linguajar, quenga só e ladrão só. Mamãe dizia isso. Não tenha meia com ninguém. Aí a Bíblia nos ensina que quando a gente se submete a Deus, é Deus que nos dá o livramento. Dá uma olhada quantos livramentos Deus já deu. A Bíblia diz em Ezequiel 3,
se a memória não me traz versículo 22. Esse versículo, o Senhor falou literalmente comigo uma madrugada, que eu estava desesperado, de domingo para segunda, eu não sabia o que era, eu acordei, fui orar, não consegui, e levantei, não tinha jeito, e eu digo, Deus, o que é que está acontecendo comigo? E o Senhor falou para mim, sai e desce ao vale. Está escrito assim. E a mão do Senhor estava sobre a minha ali, e ele me disse, levanta e vai até o vale, e ali falarei contigo. Deus falou comigo. E eu fui para o vale. Eu não sabia o que era. E Deus estava me dando o livramento. Isso era de domingo para segunda. Só que quando eu li esse versículo, você lendo em casa, você vai ver Deus falando assim, e tu não sairás ao meio deles, porque casa rebelde são eles. Aí eu tomei para mim, meu Deus, eu sou rebelde. Passei o resto da madrugada orando, triste. Fiquei com vergonha, porque Deus me repreendeu. Mas eu não sabia que na terça-feira o meu pastor, que eu era dirigente, fez uma reunião com o ministério e não me convidou. E 4 dos que me detonaram já pregaram aqui, todos 4 eu dei boa oferta, aqui nessa tribuna. E esses camaradas me detonaram, e o pastor disse, vai depender muito de uma conversa que eu vou ter com ele amanhã, para ele continuar dirigente dessa igreja. E eu não sabia, meia-noite um irmão de lá ligou para mim e disse, olha, dirigente, aconteceu isso, o pastor falou isso, os obreiros fulano. Até um deles que foi embora, quem pagou a passagem para a esposa dele ir para o sul foi eu, para agradecer a ele o favor que ele me fez. Naquela noite que o irmão ligou, o Espírito do Senhor saltou diante de mim e eu entendi, não sou eu rebelde, foi eles. O diabo estava armando uma cilada para me tirar de lá, e eu saí de lá e fui a pastor. Sabe por quê? Porque o diabo, irmão, ele vai armar cilada para você. E a cilada do diabo, porque o maior estrategista de guerra não é o Putin, que se ferrou com a guerra da Ucrânia. Não é o americano que está se ferrando aí. Não, o maior estrategista de guerra é o diabo. Para ele, a estratégia dele é infalível, ele vai me derrubar, está tudo certo. Só que nós nos submetemos a Deus. Precisava rodear aquela cidade 13 vezes, que a gente só conta 12, mas é 13, Jericó. Aquela cidade foi rodeada 13 vezes, não 12. Precisava. Mas todo dia Deus mandava aquele povo andar, e aquele povo dava a volta, todo dia. E no último dia que Deus mandou, disse que qual era a ordem? Era quebrar os cântaros, tocar a trombeta. Houve um tremor de terra naquele dia. Deus sabia que embaixo daquele muro de Jericó tinha uma grota, um buraco, que cabia certinho o muro, porque aquele muro não caiu de 15 metros, nem para lá e nem para cá. Ele implodiu, ele desceu. Quando o povo começou a rodear, houve um tremor. Eu morei aqui na estrada velha, quando passava o ônibus, a casa balançava. Aqui de frente à casa eu morei, tremor de terra. Deus sabia que aquele povo andando, gritando, porque agora não estão mais usando dinamite para explodir prédio, agora é ultrassom, barulho, explode. Moderno isso aí. Então Deus sabia que a estratégia de Deus era que aquele muro enterrasse para o povo não ter trabalho de pular, passar andando. Deus tem as suas estratégias. O diabo arma tudo, mas Deus tem estratégia. Fique em pé no nome de Jesus. Quem sabe Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar conosco através da rede social. Quem sabe o diabo te passou a perna, porque pode, irmão. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Quem sabe você que me ouve através desse instrumento, quem sabe o diabo não te derrubou?
Irmão, o diabo pode derrubar um crente. É só ele dar lugar. O diabo não me derruba. Cuidado. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Eu já vi muito neguinho dizendo, eu nessa aí, essa eu sou bom. Pum, queda. Quem sabe alguém caiu, o diabo passou a perna. E hoje, o Senhor manda eu te dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se o diabo te deu uma rasteira e tu te prostrou, levanta. Levanta. Porque o Senhor, Ele tem poder de te levantar no meio da cinza. Ele tem poder de renovar as tuas forças. Ele tem poder de mudar a tua sorte. Ele tem poder de transformar a tua vida. Se sujeite a Deus. E Deus vai cumprir o propósito que Ele tinha primordial na sua vida. Mas cair, pecou, errou. Deus não é igual aos homens. Deus começou a boa obra e há de aperfeiçoá-la. Então Deus começou a obra. Se você errou, caiu, prostre-se diante de Deus. Ele volta para a obra primária. Ele perdoa, lança no mar do esquecimento e volta com o projeto que Ele tinha para a sua vida desde o princípio. Não tema porque caiu, mas se sujeite a Deus, que Ele te levanta. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, eu sei, estou bem certo, que o adversário da minha alma não gosta de mim, mas eu sei, estou bem certo, que eu sou amado do Senhor. Nós sabemos que há miríades e miríades de anjos para nos guardar. Por isso que nessa noite eu não desafio, eu faço igual o arcanjo quando disse, o Senhor te repreenda. Ele não usou o poder que ele tinha. Nessa noite nós usamos o nome de Jesus para repreender e resistir ao diabo que tanto mal faz a obra do Senhor. Nessa noite, ó Deus, no nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Pastor Alexandre.